convite formulado pelo nosso querido professor Rodrigo Mazei, com a responsabilidade de falar, depois dos professores Gieli e do querido amigo Pablo Stolze, que tão afetivamente, o último, e tão tecnicamente, de forma tão esmerada, falaram de assuntos tão importantes. E a minha ideia é trabalhar com vocês um pouco sobre o papel do advogado na mediação e na conciliação. Então, eu vou precisar ficar atenta com o tempo, eu preparei um material visual, e o tema é muito rico, vou precisar me conter aqui, mas o próprio tema já responde uma pergunta: existe um papel para o advogado na mediação e na conciliação? Porque muitas pessoas veem os meios consensuais como uma ameaça à advocacia, como se o advogado fosse prescindível nesse momento de negociação que vai ser consubstanciado em mediações e conciliações. Então a resposta é sim, existe um papel muito importante, o papel de negociador. O advogado é o negociador, é ele quem vai prover a decisão informada às pessoas que têm conflitos. Para entender o papel do advogado na mediação e na conciliação, porém, é preciso superar alguns traumas. Fala-se muito numa cultura da sentença, que as pessoas prefeririam a decisão judicial a uma solução negociada e que a conciliação seria uma forma de renunciar, de abrir mão de direitos. Esse tipo de olhar vem, talvez, de um trauma que muitos advogados e jurisdicionados sofreram no passado, quero crer, por conta de pseudo-conciliações. Situações em que havia uma verdadeira situação de constrangimento e intimidação para que as pessoas fizessem acordos. Como eu brinco, não foram verdadeiras conciliações essas situações, mas coerciliações. Infelizmente, quem advoga já teve situações em que houve intimidação, constrangimento para que as pessoas fechassem acordos a qualquer custo. Pseudo-acordos, que no final das contas acabavam gerando a necessidade de execuções, cumprimentos de sentença. Eu advogo bastante na área de família, na parte da assistência judiciária especialmente, e eu sinto muito o número de execuções de títulos judiciais. A maior parte das execuções de alimentos são execuções de sentenças homologatórias de acordo. Ou será que seriam pseudo-acordos? Será que houve genuína adesão àqueles termos? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, quero dizer, desse passado de coerciliações e superar. Nós temos agora um instrumental teórico, técnico e prático para ter mediações e conciliações genuínas, momentos qualificados de negociação que vão contar com a participação de uma pessoa imparcial para favorecer a conversa e para ajudar a retirar as travas da negociação, que muitas vezes as partes experimentam. Okay? Então, quero começar com um caso, antes da gente ir para o material, um caso real que realmente aconteceu entre 3 empresas, um conflito em que um indivíduo tinha uma empresa de couros, e ele foi procurado por um grande empresário que tinha uma encomenda. Ele tinha uma encomenda em que ele precisava revestir um material de espuma com couro. E o indivíduo da empresa de couros, vamos chamá-lo de João, disse: sim, eu faço esse trabalho. E o contratante disse: você conhece alguém que tem uma empresa de espumas que possa triangularizar esse contrato para fornecer espuma e a gente lidar com couro? E aí ele disse: sim, minha amiga Valdelice tem uma empresa chamada Espumoval. Ela é minha colega de faculdade, vai ser perfeito. Vou chamar a Valdelice para somar nesse contrato. Fizeram um contrato, era o maior contrato da história dessas empresas de couro e de espuma. Era praticamente R$2 milhões o valor do contrato. E o que elas precisavam fazer? Uma fornecer o couro e outra a espuma. Fizeram esta operação e em tempo recorde fizeram o revestimento da espuma no couro. Quando foram entregar para o cliente, cerca de 30 dias depois, o cliente diz: vocês revestiram do lado errado. Não era assim que eu queria essa espuma nesse tipo de revestimento. E aí todos constataram que não foi enviada uma amostra inicial para que tivesse uma coisinha básica, 2 milhões de contrato e ninguém mandou uma amostra de como seria a forma, dada a pressa de atendimento. E aí instalou-se um conflito, o cliente falou: não vou pagar os R$2 milhões e eu tenho pressa nessa aquisição. E as duas empresas começaram a discutir, afinal, e agora? O que a gente vai fazer com 2 milhões de couro e espuma perdidos? E aí começaram as acusações recíprocas em relação a quem foi o culpado pela falta de checagem, pela falta de troca de informações. Tudo bem? O advogado muitas vezes entra nesse momento em que o cliente traz essa história e o advogado deve fazer o quê? Qual é o papel do advogado? O que se espera de um advogado?
Aqui acho que a gente pode comparar o conflito com uma doença. Quando a gente vai a um médico com um problema na saúde, o que a gente quer do médico? A cura. A gente também quer pouca coisa, né? Médico, quero a cura. Claro que o médico não nos dá a cura, ele possivelmente vai dar um tratamento, né? Algumas vezes ele abafa um sintoma, algumas vezes ele diz não tem causa, não tem cura, mas vamos lidar com os sintomas. Mas a gente quer que o médico ajude a resolver o problema. Quando o advogado é procurado por um cliente com um conflito como esse, o que o cliente quer? Resolver o problema. Ele quer entrar com uma demanda judicial para destruir a parte contrária. O que ele quer fazer? Ele quer resolver o problema. Ele quer manter o máximo de lucro possível nesse caso. Então, no caso, né, houve esse combate entre Valdelice e João, que queriam atender o cliente, mas tinham acusações recíprocas sobre quem foi o culpado. Ver quem foi o culpado vai resolver o problema? Nesse caso, se a gente atribui a responsabilidade a um, a outro que não pediu a amostra. Então, é muito interessante verificar como é que se pode resolver o problema e quem é que pode ter a chave para resolver o problema. Então, quando a gente pensa em mediação e conciliação, a gente está pensando em formas de lidar com os problemas, com conflitos. Novos tratamentos, pensando em como é que a gente pode ter respostas úteis. Então, pensando nisso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa importante presença que o advogado pode ter nos meios consensuais. Ele pode exercer um papel importante antes de uma sessão de mediação, atuando como um negociador, verificando as travas, verificando o que é que pode ser interessante. Durante as sessões consensuais, antes mesmo de chegar aqui, eu recebi um telefonema de um advogado dizendo, olha, estava negociando, 2 grandes escritórios, estávamos negociando, tivemos travas, pensamos em ter uma mediação para que a gente consiga avançar, a gente não está conseguindo avançar. Então, nesse momento, nesse encaminhamento ao meio consensual e depois, se houver mediação e conciliação e alguns resultados dessa sessão consensual concretizarem-se em iniciativas, o advogado também vai poder atuar. Então, o advogado é importante antes, durante e depois. Lembrando que o papel do advogado, de uma forma bem singela, é orientar o cliente. Esse é um ponto muito importante que gera muita confusão. O mediador e o conciliador não são conselheiros jurídicos. Eles não dão orientação jurídica. Por isso, existe muita confusão em relação a isso. Ah, mas o conciliador ou o mediador precisa ter formação jurídica? A pergunta é, para que se ele não vai advogar? Para que se ele não vai ser o conselheiro jurídico? Né? Veja, quem vai assessorar tecnicamente sobre os direitos da parte, e vejam o último item aí do slide, quem vai providenciar, caso seja celebrado um acordo, a oficialização jurídica, é o advogado da parte. Eu sou uma mediadora extrajudicial, eu nunca fiz um termo de mediação, mediadora, nunca fiz. Porque em todos os casos, os advogados que participaram sentaram-se no computador e fizeram o termo, fizeram o contrato. Esse é um tema que diz respeito ao advogado, à estratégia advocatícia. Então, embora no cenário judicial exista muitas vezes uma atribuição da função de fazer o termo a um funcionário, a um serventuário, aquele que está conduzindo a conciliação, isso é realmente algo que o advogado pode cuidar de fazer. Isso faz parte da assessoria técnica. Então, é essencial considerar que o advogado tem esses papéis que são multifacetados e que vão ser exercidos tanto na prática contenciosa quanto nos meios consensuais. Isso é importante. Ok? Segundo ponto, antes da verificação, antes da concretização da mediação e da conciliação, e eu quero destacar que mediação e conciliação são conversações, são negociações facilitadas por uma pessoa imparcial. Na conciliação, o terceiro imparcial também propõe, também faz sugestões. Na mediação, o terceiro imparcial não faz propostas. Esse terceiro imparcial, ele organiza a conversa para que as próprias pessoas façam as propostas. Na prática tem diferença. Eu nunca, numa sessão consensual de que participei, fiz uma proposta. Eu sou mediadora. O que eu fiz foi pensar junto. Por que você acha que ele fez essa proposta? O que você pode oferecer? Porque eu acredito que, como mediadora, eu não conheço as margens das pessoas. Eu não tenho condições de falar quanto é que a Valdelice da Espumoval deve eventualmente abrir mão em termos de valores para fazer frente a um conflito. Eu não conheço essa empresa, eu não conheço o conflito. Quem conhece são as partes e seus advogados. Então, o mediador não faz propostas. Ele organiza essa conversa, ele ajuda que os esclarecimentos venham à tona para que o protagonismo das partes venha à tona. Tudo bem? Por isso, o nível de cumprimento dos acordos na mediação é muito alto. Mais de 90% dos acordos são cumpridos na mediação. Por quê?
porque eles mesmos propuseram. Então, a chance de ser factível, a chance de ter aderência na realidade é muito maior do que se fosse uma saída externa, imposta por um juiz ou eventualmente sugerida por um conciliador. Muito bem? Então, a ideia do advogado antes, e está anotado aí, é que o advogado é essencial para definir com o cliente qual é a melhor estratégia para lidar com a situação controvertida. Então, quando eu recebo o caso da Valdelice com o João, eu falo, bom, vocês querem descobrir quem é o culpado ou vocês querem atender o cliente? O que vocês querem? E aí é muito importante entender o papel do advogado nesse estímulo, né? O novo CPC destaca isso logo no artigo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores, membros do MP. Também no curso, inclusive no curso do processo judicial. Mas eu vou estimular Valdelice e João a pensarem numa solução consensual, porque para eles uma decisão do juiz vai resolver o problema. O juiz vai ter uma chave mágica para dissolver e desfazer esse engano? Não me parece que o juiz vai ter uma resposta. Ele vai dizer quem foi culpado, anteveja eventualmente uma culpa concorrente, todo mundo errou um pouco porque ninguém pediu a tal da amostra. E no que é que isso resolve, tendo essa resposta daqui a tanto tempo? Então, me parece que esse papel de propositor é interessante e os meios consensuais devem ser estimulados quando forem saídas mais interessantes para os conflitos, para os litígios. Bom, sempre pensando nisso, sempre que me vem um conflito, eu fico com essa pergunta. Qual é a melhor estratégia? Será que o enfrentamento pela via contenciosa me dá vantagens? Ou será que a busca de saídas pela via consensual é mais interessante? Aqui eu quero dizer que nem sempre conciliar é legal, nem sempre conciliar é melhor. Em alguns casos eu vou precisar da via judicial. Mas essa seletividade da via em relação aos objetivos vai ter que ser feita em concreto, conforme a circunstância. Então, eu quero destacar para vocês, quando é que eu vou escolher um meio de solução de controvérsia, quais são os objetivos. Quem escolhe mediação, conciliação, geralmente tem esses objetivos. Quer minimizar custos, porque conversações são muito mais simples do que meios que envolvem terceiros, provas, julgamentos. Querem contar com rapidez, porque as conversações são claras e objetivas. Depois de 2, 3, 4 reuniões, já sei se vai ou não vai. Privacidade, o que é dito nas sessões consensuais é confidencial, é sigiloso. E eventual acordo não precisa ser publicizado. As partes têm situações em que elas podem deixar isso privado. E manter o relacionamento. Empresas parceiras, muitas vezes, não querem romper o relacionamento. Então, esse é um ponto importante quando a gente pergunta, mas Valdelice, João, vocês querem manter esse cliente, vocês querem manter essa parceria, vocês querem manter inclusive entre vocês o relacionamento ou não? Esse é um ponto importante. Sim, não quero fechar portas, é o nosso maior contrato. Eu esperava que esse fosse o primeiro de vários contratos. Nós queremos superar este problema e manter o relacionamento. Então, a mediação, ela vai permitir a escuta qualificada em relação a isso. Nesse ponto, eu quero dar um exemplo da GE. A GE participou de um evento sobre mediação em São Paulo, ela deu esse exemplo. Era um caso de um cliente muito grande que tinha uma fatura em aberto de R$200 mil. E a GE não pagava de jeito nenhum, e eles já estavam quase protestando o cliente, até que alguém falou, nossa, mas é uma empresa parceira há tantos anos, vamos chamar a mediação para esclarecer o que está acontecendo. E na mediação, depois de trocas de notificações envenenadas, na mediação conversaram e falaram, olha, na verdade a gente não vai pagar essa fatura, porque uma funcionária de vocês, a Clarice, disse que ia acontecer isso, não cumpriu, então nós não vamos fazer. Quando o indivíduo falou, Clarice, o representante da GE falou, gelou, porque ele sabia que era uma funcionária muito problemática, que não tinha passado informações. Ele disse, nossa, foi Clarice, então desculpe, peço perdão, vou tirar essa fatura de R$200 mil, peço desculpas, esqueça que isso aconteceu, e peço desculpas e vamos seguir adiante, Quando ele realmente, então a GE abriu mão de R$200 mil, ok? Porque identificou como causa do conflito uma pessoa que já tinha um histórico, possivelmente parecido. Quando ele disse isso, a empresa disse, mas que alívio, porque eu estava quase indo na concorrência para fechar um contrato de R$10 milhões. Então, nesse momento a GE aprendeu que você não está resolvendo só um problema passado, você está prevenindo futuros problemas e também tendo a chance de manter o relacionamento. Pensem em quantas vezes o que os nossos clientes querem é isso. Menos custo, rapidez,
privacidade, manter relacionamento. E quantas vezes eles querem isso? Na adjudicação, na via contenciosa, por arbitragem ou solução judicial, geralmente as pessoas querem estabelecer precedentes. Elas querem ter uma definição, uma pauta pública clara a respeito disso, né? Ou elas querem obter uma justificação. Algumas vezes o contrato não dá a justificação, mas uma decisão judicial pode justificar algo que não estaria incluído. Ou então arriscar por máxima vantagem. Existe um efeito lotérico em decisões judiciais, pode ser que lá eu ganhe mais. Quantas vezes os nossos clientes têm essas intenções? Poucas vezes, isso é muito objetivo, isso é muito pontual. Então, é importante entender como é que eu vou atender melhor o alcance desses objetivos. Okay? No caso de Valdelice e João, eles não querem precedentes, nem justificação, nem arriscar por vantagem. Eles querem rapidez, eles querem privacidade, eles querem manter o relacionamento. Então, nesse caso, é muito mais interessante poder contar com uma mediação. E aqui tem esse ponto, né? A mediação pode contribuir para que haja uma adequada superação dos obstáculos que foram verificados na negociação direta entre as pessoas. Muitas pessoas falam, poxa, mas eu negociei antes. O que a mediação vai me dar que eu não consegui sozinho? Eu sou um ótimo negociador, uma excelente negociadora. O que a mediação vai poder fazer? Então, aqui, alguns possíveis problemas na negociação direta entre as pessoas. Primeiro, falta de conhecimento sobre negociação. Isso é um ponto importante. A gente se acha um exímio negociador, mas muitas vezes a gente pressiona, ameaça, perde a paciência e não escuta o outro. Muitas vezes, uma escuta qualificada faz toda a diferença. Segundo, desequilíbrio entre as pessoas. Pode ser que haja um déficit de comunicação porque há uma diferença muito grande de condições. Isso pode ser um problema. E barreiras culturais também. Aqui, com relação ao desequilíbrio, eu quero destacar um ponto da lei de mediação, que é o artigo 10 da mediação. Lá na parte de mediadores extrajudiciais, existe uma opção, o artigo 10 diz isso, né? As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Então, há uma facultatividade do advogado na mediação extrajudicial. E aqui um breve parênteses, né? A gente tem que lembrar que a mediação extrajudicial não é só a mediação comercial, negocial. Existe mediação escolar, mediação comunitária. Se você disser que tem que ter um advogado em todas as mediações, na mediação escolar, em que 2 adolescentes estão discutindo na hora do recreio, tem que ter um advogado para atuar junto a esses adolescentes. Que tal? Over, menos, né? Queremos o advogado essencialmente presente, mas nem sempre. Então, existem muitas mediações extrajudiciais em que essas conversações são feitas por líderes comunitários, por adolescentes capacitados em mediação. Então, existem espaços em que realmente o advogado pode estar presente ou não, não é pertinente. Mas vejam o parágrafo único. Comparecendo uma das partes, acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Ou seja, se uma das partes comparece com o seu assessor técnico, a outra parte tem que ter a mesma oportunidade. Ou ambas estão sem advogado, ou ambas estão com advogado. Essa é uma tentativa do sistema de promover equilíbrio. Tudo bem? Bom, e as barreiras culturais, né? A gente falou um pouco de cultura da sentença, cultura da pacificação. As barreiras culturais são aqueles velhos hábitos difíceis de serem mudados, que se relacionam a valores transmitidos socialmente, crenças, símbolos compartilhados por um grupo social. Quando eu falei no início da coerciliação, a conciliação como intimidação, como constrangimento, esse tipo de crença está na nossa história, por isso é muito difícil superar. Advogados, como eu brinco, traumatizados por coerciliações, podem resistir e ter barreiras em relação à realização de conciliações. Então, vejam tipos de barreiras cognitivas e culturais. Percepções unilaterais sobre fatos e direito, cada um só vê o seu lado, o que ela fez certo e se recusa a ver o lado da outra. Necessidade de expressar emoções, muitas vezes as pessoas são bloqueadas na conversa e elas querem falar. Comunicação ruim, essa é muitas vezes a principal situação dos conflitos, ninguém se escuta direito. Excesso de confiança, algumas pessoas acham que vão ganhar no tribunal, a gente conversava sobre isso, né, no avião vindo para cá. Algumas vezes o advogado miraculosamente consegue uma liminar, e ao conseguir a liminar ele fala, pronto, agora vamos sentar na mesa e negociar com o outro lado. A gente conseguiu aqui um bônus, abriu o crediário, vamos negociar. Não, mas agora nós ganhamos, agora eu quero continuar. Não, não. Isso não é sustentável, essa liminar não vai ser confirmada, né? Se a gente conseguir explicar para o cliente que a gente está ganhando, né? E eu sempre brinco, a vida é a roda gigante em movimento. Você está em cima, mas logo ela mexe de novo. Se você conseguir negociar nesse momento, você pode ter uma vantagem, né? Então,
Excesso de confiança, síndrome de loteria. Algumas pessoas acham que o prêmio está no Poder Judiciário. Questões de princípios, pessoas dizem eu não negocio por princípio, né? Barreiras psicológicas como aversão à perda, desvalorização reativa. Tudo isso é estudado em negociação de conflitos. Alguém aqui estudou negociação de conflitos na faculdade de Direito? Pode levantar o braço, quem estudou negociação? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Vejam, eu tenho centenas de pessoas na minha frente e eu não tenho nem 10 pessoas com os braços levantados estudando negociação. Isso é muito importante, a gente entender que o papel do advogado como negociador sempre foi essencial. Se a gente não estudou isso por uma falha dos programas da faculdade de Direito, que cá entre nós, tinha que ter uns 10 anos, né? Porque haja coisa para o bacharel estudar. A gente precisa suprir isso estudando os meios negociais, os meios consensuais. Ali a gente encontra bastante situação em que a gente consegue entender melhor os problemas. Então, quando uma pessoa chega na mediação, ela está com todas essas barreiras. E cuidado com a expectativa em relação ao mediador. Não, mas não existe, outro dia escutei isso, não existe mediação que não dá certo. Existe mediador incompetente que não conseguiu fazer as partes removerem essas barreiras. Foi um pobre mediador mágico, né? Um ser iluminado que vai conseguir remover esse tipo de problema que está arraigado há muito tempo. Então, na verdade, o mediador ele pode catalisar a comunicação. Mas quem é que tem que se engajar nessa conversa? Os dois personagens. O mediador vai ser um pretexto, uma oportunidade para a conversa fluir, mas ele não vai resolver por ninguém. Então, aqui eu dou uma definição da mediação e da conciliação conjuntas, né? Procedimentos de negociação assistida, em que uma pessoa imparcial contribui para que as partes busquem atingir resultados proveitosos segundo os seus interesses. Vocês estão vendo a palavra acordo aqui? Não. O acordo pode vir ou pode não vir. Pode ser que uma mediação seja proveitosa quando a parte tem um esclarecimento sobre a circunstância, mas não necessariamente ela fecha um acordo. Pode ser que ela não seja pronta ainda, nem devidamente informada para isso. Então, depende da agenda e do objetivo de cada um. Então, como que o mediador pode ajudar? Ele vai encorajar a troca de informações. Ele vai ajudar as pessoas a entenderem as visões umas das outras. Mas por que você fez isso? O que você pensou quando você recebeu a espuma, quando você usou o couro? Fazê-los entender que as suas preocupações foram ouvidas. Isso é muito importante na mediação. A gente sente as pessoas muito carentes de contarem as suas versões. Elas querem ser escutadas. E o mediador está lá para escutar. E é muito interessante, quando eu estou em mediação, eu sinto isso. Quando o mediador vai contar, eu sou a mediadora, né? Quando a parte vai contar para mim o que aconteceu, ele está contando para mim, mas o outro lado está escutando. E o outro lado se surpreende com o relato. E esse é um ponto importante. Existem várias formas de contar a história, né? E dependendo do interlocutor, a gente conta de uma forma ou de outra. É muito interessante, eu já tive a chance também de ser advogada na mediação, o que o seu cliente responde quando o mediador pergunta coisas para ele. Primeiro que o mediador pergunta coisas que nós, advogados, não perguntamos. Eu fiz uma demanda sobre perda de uma chance e eu fiz perguntas qualificadas para configurar a perda de uma chance. Quando o mediador perguntou sobre as intenções, se ele achou que aquele contrato ia durar, o índice falou, eu sabia que não ia valer nada. Eu olhei para o meu cliente e falei, como? Né? E aí, eu falei, mas será que eu não tinha perguntado isso para ele? Não perguntei para ele, porque para mim era lógico que ele tinha uma expectativa em relação ao contrato. Então, é muito instrutivo participar de uma mediação, porque as perguntas que essa pessoa imparcial faz são perguntas que trazem um outro tipo de percepção, um outro tipo de olhar. E então, esse é o último item que eu destaquei aqui, né? Essa promoção de um nível produtivo de expressão emocional faz com que as pessoas se soltem. Por isso a oralidade, a informalidade é uma conversa. E nessa conversa as pessoas conseguem realmente expressar pontos importantes, né? E onde que o advogado se situa durante essas conversações, essas negociações? O advogado é essencial para orientar o cliente juridicamente durante as negociações. O indivíduo pode achar interessante algum tipo de negociação, o advogado dizer, olha, mas cuidado, aqui a gente tem que tomar cuidado com aquela outra cláusula, a gente tem que verificar como é que a gente vai cuidar desse contexto. Então o advogado vai prover a decisão informada, ele vai contribuir nesse cenário. E aí, quero lembrar que o novo Código de Processo Civil reconheceu a importância dessa presença, né? No 334, parágrafo 9º, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Nas ações de família também, 695, parágrafo 4º. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas dos advogados ou defensores públicos. E aqui eu quero dizer que tudo no novo Código é polêmico, né? Vocês acreditam que essas previsões são polêmicas?
há quem diga, não, advogados na conciliação, na mediação, não queremos. Porque os advogados, dizem alguns, causam nas conciliações e mediações. Os advogados atrapalham. Como assim atrapalham? Eu, na minha experiência de mediação extrajudicial, eu nunca tive uma experiência do advogado atrapalhar. Mas eu também não sou uma mediadora que quer um acordo a qualquer custo. Eu quero que as pessoas conversem. Se precisar de 1, 2, 3, 4 sessões, estão aí na atividade. Essa é a função. Então, muitas vezes os advogados vão com posições fechadas em relação à situação e não estão abertos a opções consensuais. Talvez, quero dizer isso, por uma demanda do cliente. A cliente que fala, não vou fazer acordo e não quero que você converse com o advogado da outra parte. Pessoas que querem advogados pitbulls, que rosnem para o outro lado, né? Isso acontece. Quando, na verdade, dizem, o cachorro mais inteligente é o poodle, que tem aquela cara de fofo, mas é danado, safado, inteligente, e dá nó em pingo d'água. Então, muitas vezes, essa expectativa de ter um advogado que rosna acaba tirando do advogado esse espaço. Só que na hora da audiência, da sessão consensual, especialmente se tem um juiz perto, as pessoas às vezes se emocionam, né? Eu brinco, na presença do Magis, da Magis, as pessoas falam algumas coisas, então tá. E nós, advogados, ficamos atônitos. Como então tá? Conversamos horas, você disse que eu não podia nem conversar com o outro lado. Não, mas pensando bem agora, vou fazer. Nessas horas, o advogado fala, peraí, você quer dar uma pausa? Quer conversar comigo? Quer esclarecer? Você está entendendo o que está acontecendo, como diria lá em São Paulo, né? Então, o advogado tem esse papel, né? E me parece importante, porque, lembrando, conciliador e mediador não são conselheiros jurídicos. Esse é um papel do advogado. Por isso, a advocacia não deve temer. Conciliação e mediação não vão tirar essa função advocatícia, são papéis diferentes. Bom, aqui também a lei de mediação fala a mesma coisa, no artigo 26, né? As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, a não ser no caso dos juizados, nas exceções legais. Ok? Bom, e após as sessões consensuais? 3, 4, 5 sessões consensuais. Houve acordo, não houve acordo? O advogado deve orientar o cliente sobre o que fazer com esse resultado. Se houve um acordo, se houve um ajuste, se eles chegaram a um ponto, o que é que o advogado pode fazer? Ele pode orientar as partes a formarem um título executivo extrajudicial. Essa é a minha experiência. Nos casos em que eu atuei, as pessoas fizeram títulos executivos extrajudiciais, contratos com 2 testemunhas, ou contratos assinados pelos advogados, ou escrituras públicas. Mas elas também podem pedir para homologar isto em juízo, ok? Elas podem entrar com uma demanda de homologação de acordo, né? Ação de homologação de acordo extrajudicial. Também fazemos bastante esse tipo de demanda quando a gente tem situações que envolvem crianças. Como eu atuo na assistência judiciária, a gente tem muitos casos de família, a gente traz para a mediação extrajudicial pré-processual casos de exoneração de alimentos, mudança de guarda, revisão de alimentos. E quando a gente tem esses incapazes envolvidos, a gente gosta de homologar numa ação de homologação de acordo extrajudicial, como um divórcio consensual, todo mundo assina junto, passa pelo Ministério Público, que geralmente não tem nada a opor, porque as situações não são contrárias aos interesses do incapaz, e aí homologa-se, gerando segurança jurídica. Então, isso eu estou pensando numa mediação prévia, extrajudicial. Em relação à mediação judicial, conciliação judiciais, o próprio Código já diz no parágrafo 11 do 334. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Então, isso já vai ter, no campo processual, um resultado óbvio de extinção do processo com resolução de mérito. A lei de mediação também vai na mesma linha, né? A lei 3.140. Ela diz que o procedimento de mediação deverá ser concluído em até 60 dias. Muitas cláusulas em contratos falam em até 30, mas a lei fala até 60. Contados da primeira sessão, a não ser quando as partes de comum acordo requererem a prorrogação. E o parágrafo único diz, havendo acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo, desde que requerido pelas partes. Homologará o acordo por sentença e o termo final e determinará o arquivamento do processo. Então, a própria lei também já cuidou dessa circunstância, ok? Vou trazer aqui o caso da Valdelice e do João, né, em relação àquela situação. Eles logo perceberam que eles tinham um problema grave, porque eles iam realmente perder o contrato, e o mediador começou a perguntar nessa ideia de encorajar a troca de informações, né? Mas me fale um pouco sobre esse produto, como é que funciona essa cola, esse couro, essa espuma, e começou a fazer muitas perguntas. E para que serve isso que vocês fizeram? Ah, sei lá, o cliente que pediu, etc. E aí o mediador perguntou, e o que vocês podem fazer
com isso que vocês têm agora, né? Já pensaram em alguma opção? E um deles falou: fazer não tem o que fazer, mas talvez exista um jeito de desfazer. Como assim desfazer? E ele disse: olha, eu tinha ouvido falar que existia um solvente alemão que atuaria nessa tipo de cola que a gente aplicou, mas eu não sei ler alemão, então não sei nem se é verdade que isso procede, né? A outra parte falou: eu conheço alguém que sabe alemão, então vamos atrás desse solvente e vamos tentar desfazer. E foi o que fizeram, né? Suspenderam a mediação, estava na segunda sessão, foram atrás desse solvente, conseguiram encontrar, importar o solvente e desfizeram essas peças com uma perda mínima de produtos e conseguiram atender o cliente refazendo essa entrega. Eu lhes pergunto: quem poderia saber que existiria um solvente que atua na cola do couro sobre a espuma e que esta possibilidade estaria presente? Um juiz acertaria esse resultado? Quem, senão as partes, tem condições de chegar a esse ponto? Mas por que elas não conversaram? Por que elas não conseguiram? Porque havia realmente barreiras significativas. Então a ideia é que a mediação ajude, assim como a conciliação, na remoção dessas barreiras em prol de resultados favoráveis. Nesse caso, nem precisou homologar o acordo, porque o acordo foi: vamos desfazer. E eles conseguiram, no final das contas, atender o cliente sem precisar formar um título executivo, nada sobre isso. Muito bem? Então, para finalizar, já que meu tempo já está esgotado, eu quero trazer essa reflexão final. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Obrigada.